Bom, agora a gente vai então para a nossa segunda parte de organelas celulares. Continuando então com aquelas organelas que são formadas de membranas, continuamos o sistema de endomembranas. Então, como nós já vimos em outra aula, a gente sabe que as bolhas, aquelas que se desprendem do complexo de Golgi, elas podem ter origens diferentes, assim, ter conteúdos, recheios diferentes, mas mais importante, essas bolhas elas podem ser diferenciadas de outras bolhas que aparecem nos desenhos das figurinhas, às vezes, do citoplasma. Entre essas bolhas nós temos uma bolha bem importante chamada de peroxissomo. A gente nunca vai ver assim a olho e dizer isso é lisossomo, isso é peroxissomo ou qualquer outra coisa. O máximo que a gente pode fazer é identificar que se trata de organelas baseado no seu recheio. E aí, obviamente, o desenho não vai mostrar isso para nós, mas o texto vai. Então, o enunciado da questão pode trazer, ou então alguma informação no texto vem dizendo isso. Quando a gente tem um peroxissomo em especial, o peroxissomo ele é um tipo de organela celular em forma de bolha, também de vesícula, que é responsável por decompor peróxidos. Não esqueça, o peróxido é toda vez que o oxigênio fica com NOx-1, tipo na forma de O-. Um exemplo disso é quando a gente tem a decomposição da água oxigenada, o H2O2. Quando acontece isso, a água oxigenada rapidamente ela se fragmenta, se desfaz e vira em água normal mais O-. O problema é que esse O- ele não é apenas um peróxido. Para a nossa célula ele é um radical livre. E radicais livres para nós têm um problema, eles podem causar danos nas membranas celulares, levando várias células à morte. Na prática, seria dizer o seguinte, que se a gente ficar entrando em contato com radicais livres diretamente com a nossa pele, vai morrer um monte de célula, ou seja, isso significa envelhecimento precoce celular. Então, para evitar esse tipo de coisa, o que acaba acontecendo é que nós temos dentro dessa bolha, dentro desse peroxissomo, a gente vai ter uma organela celular chamada, uma enzima dessa organela celular chamada catalase. O que a catalase faz? A catalase, na verdade, ela acelera esse processo, transformando a cada duas águas oxigenadas em duas águas normais e 2 O-. Só que quando vira 2 O-, na verdade vira uma molécula de O2. E sendo O2, isso aqui é um gás, isso que se desprende e vai para a atmosfera. E aí para de fazer mal para nós. Então, na verdade, a catalase, essa enzima, ela catalisa, ela acelera essa reação da decomposição da água oxigenada, eliminando isso da nossa célula e protegendo a nossa célula, evitando que a nossa célula morra. Então, ele tem um papel de proteção, principalmente. Então, em vegetais, a gente tem uma organela similar a essa, chamada glioxissomo. Só que naquele caso, nos vegetais, ele tem uma enzima lá dentro que vai decompor e transformar gorduras em açúcares para eles serem metabolizados em outros tipos de atividades. Então, a nossa sétima organela celular é o vacúolo. Vacúolo, na verdade, é uma grande bolha que estoca alguma coisa dentro da célula. Só que ele pode ter 3 tipos diferentes. O vacúolo, por exemplo, que pode aparecer em vegetais, chamado de vacúolo vegetal, vacúolo de suco celular ou vacúolo central. Dependendo do tipo de planta que tem, realmente ele pode ser uma bolha bem grandona. Ele pode ocupar, às vezes, de 60% até 90% do volume do citoplasma. O que significa, nesse caso, que ele pode ser muito grande. Plantas que vivem em ambientes mais secos tendem a ter vacúolos maiores. Por quê? Porque o vacúolo é a caixa d'água de reserva de água dos vegetais. Sendo assim, o papel principal dele é fazer controle osmótico, que significa estocar volumes de água. Então, nesse caso, o vacúolo, ele ganha água que vem lá das raízes das plantas pelo sistema condutor do vegetal, acumula dentro do vacúolo e depois vai dosando para as plantas à medida que elas vão precisando. Então, esse é o primeiro tipo de vacúolo. Só que, nesse caso, o controle osmótico dele é no sentido de reter a água para a célula vegetal. Algumas algas pluricelulares, algas grandes, assim visíveis, também tem esse tipo de vacúolo. Fora o vacúolo, então, de suco celular, a gente vai ter outro tipo de vacúolo, que é o vacúolo pulsátil ou contrátil. Esse é uma exclusividade de protozoários de água doce, tipo amebas, por exemplo, e também o paramécio. Aqui no caso eu botei o paramécio como exemplo, tá? O paramécio é um protozoário super simples, qualquer água parada, água de riacho aí, vai ter, tá? Então, nesse caso, esse protozoário da água doce ele tem uma particularidade. Ele é normalmente mais concentrado do que o meio onde ele está. Significa que ele é hipertônico em relação ao meio. Ou seja, ele naturalmente recebe a água do meio pelo fenômeno de osmose. Então, quando acontece esse tipo de fenômeno, a osmose faz com que a célula ganhe muita água. Como vocês estão vendo pela figurinha aqui, a gente só tem a membrana plasmática pelo lado de fora, um cílios pelo lado de fora, mas não tem parede celular.
Logo, se essa célula começa a ganhar tanta água, chega uma hora onde é que ela fica túrgida, que é inchada, e explode. Então, para não acontecer isso aqui, é que existe esse vacúolo pulsátil ou contrátil. O pulsátil, o contrátil, fica contraindo ou pulsando e vai expelir o excedente de água. Então, tudo aquilo de água que entrar em excesso por osmose vai sair à força pelo pulsar ou contrair desse vacúolo. Então, nesse caso, como o vacúolo também está envolvido com a quantidade de água, ele também faz o controle osmótico. Só que agora o controle osmótico é no sentido de empurrar a água para fora, forçar a saída de água para evitar que a célula exploda. Então, cuidado para não confundir. O vacúolo de suco celular nos vegetais é para segurar a água e no caso do vacúolo pulsátil, o papel dele é empurrar o excesso de água. Naquele caso, no caso dos vegetais, não há tanto problema de segurar bastante água porque tem parede celular e essa parede celular é capaz então de segurar isso aí, evitando que rompa a célula. No caso dos protozoários de água doce, isso não existe. Esses dois pedacinhos desenhados aqui no meio, só para esclarecer, são o micronúcleo e o macronúcleo. Núcleos que têm papéis diferentes nos protozoários. Nesse caso, o micro, que é o pequeno, serve para a reprodução sexuada e o macro faz o resto das funções celulares. Além desse tipo, então, de vacúolo, que é o pulsátil contrátil, além do vegetal, que é controle de água também, nós temos um terceiro tipo de vacúolo, chamado vacúolo digestivo, que se transforma em vacúolo residual. Esse vacúolo digestivo ou residual, ele na verdade é estudado também na hora de estudarmos a fagocitose, o processo de digestão celular, que vocês devem ter visto na parte de lisossomos. Então, na prática, o que acontece? Uma celulinha que encontra um determinado tipo de partícula vai englobar aquela partícula. Se for sólida, então, a fagocitose. Se for líquida, vai ser uma pinocitose. Aqui no exemplo, vamos supor, então, é um sólido. Então, essa célula aqui, ela engole a partícula pequena, forma uma bolha, que é a parte preta, que é chamada de fagossomo. Aí, a essa bolha preta se associam, então, os lisossomos. Então, assim que a gente associa lisossomos mais fagossomo, por exemplo, a gente tem um vacúolo digestivo. Lisossomo mais fagossomo. Também pode ser chamado de lisossomo secundário, é um outro nome que pode aparecer. Então, assim que acontece essa formação do vacúolo digestivo, todas as enzimas lisossômicas são derramadas para dentro do vacúolo digestivo. Esse vai ser o responsável, então, por degradar as moléculas, fragmentando tudo aquilo que estava lá dentro do fagossomo. Terminou o processo de digestão, o que sobra, então, dentro daquela bolinha são resíduos, são sobras. A partir desse momento, o vacúolo passa a ser chamado vacúolo residual, e então ele começa a ser empurrado para a margem, para que a célula possa empurrar tudo aquilo ali para fora. Quando acontecer isso aqui nesse momento, não mais estará acontecendo o processo de entrada de moléculas assim, de saída. Então, na entrada era uma endocitose, do tipo fagocitose, na saída é uma exocitose, do tipo excreção celular, quase todas as vezes. Então, que seria a situação da gente ter a célula expelindo ou eliminando moléculas. Então, cuidado com uma coisa bem importante. Nesse caso, quando está acontecendo isso aqui, o nosso sistema imunológico fabrica isso aqui N vezes durante o mesmo dia, porque toda hora ele está comendo alguma partícula e eliminando alguma outra que não serve. Então, nesse caso, o nosso corpo faz isso com muita frequência, com leucócitos, por exemplo. Além dessas todas aqui, que são as organelas que fazem parte do sistema de endomembranas, nós temos uma outra organela celular que a própria célula tem capacidade de fabricar. É uma organela, na verdade é um conjunto de organelas, todos formados por proteínas, em forma de canudinhos, chamados de organelas microtubulares. A função geral de uma organela microtubular, independente de qual venha a ser a organela, é fazer movimentação. Movimenta alguma coisa. Então nós vamos ver alguns exemplos de estruturas que podem ser formadas por organelas microtubulares. Primeiro tipo, centríolos. Quando a gente tem o centríolo na verdade é aquele conjunto com 27 canudinhos, 27 microtúbulos. Eles ficam unidos de 3 em 3, em trincas, e essas trincas se associam por um outro tipo de proteína menor chamado microfilamento de actina. Aquela mesma actina que tem nos músculos, que promove a contração muscular. Por isso, papel de movimentação. Então, essas 9 trincas de microtúbulos são formadas pela proteína tubulina. Aqueles microfilamentos que juntam de 3 em 3 são chamados então de actina. Então, são duas proteínas principais. O primeiro tipo de estrutura que a gente tem, que é famosa, que é conhecida e que é responsável por ser movimentadora de alguma coisa, são os fusos da divisão celular, por mitose ou por meiose. O fuso são essas linhas laranjas que estão aqui no meio e que são responsáveis de movimentar os cromossomos de um lado para outro da célula.
Então, o fuso também recebe os nomes de placa equatorial, fuso mitótico, fuso meiótico ou fuso de divisão celular. Na verdade, essas linhas todas em laranja que levam cromossomos de um lado para outro da célula. Quando a gente tem esta parte funcionando de forma irregular ou anormal, em velocidade desigual, o que acaba acontecendo é que a gente vai ter movimentações cromossômicas anômalas e isso, em geral, acaba resultando em mutação cromossômica, né? Dá número de cromossomo anormal, tipo 2N mais 1, 2N menos 1 e forma síndromes, por exemplo. Fora essa estrutura, durante a divisão celular, em células de protozoários, em células de animais, em células que não tenham parede celular, a gente vai ter essas linhas escuras, essas linhas pretas, que ficam empurrando a célula para lados opostos. Nesse caso, essas linhas pretas que empurram as células para os lados opostos são chamadas de áster. Então, quando a gente tem uma divisão celular astral, que é com o áster, significa que a célula vai literalmente ser empurrada para os lados até rasgar no meio. Isso é típico de célula animal, então cuidado bastante quando a gente for falar de mitose e meiose, por exemplo, que isso normalmente tem aparecido muito nos textos. Então, o áster é um tipo de estrutura que também brota dos centríolos, que é essas estruturas verdes que estão nas margens aqui e são responsáveis então por empurrar a célula. Então, ela movimenta a célula e aqui movimenta cromossomos, ou seja, movimentações. Além disso, a gente tem um outro tipo de estrutura famosa, que é o seguinte, a formação do citoesqueleto. Lembre que o citoesqueleto é, na verdade, o que define o formato celular. Então, na verdade, aqui, ó, nessas porções centrais, a gente encontra um centríolo aqui, outro centríolo aqui. E destes partem muitos microtúbulos até a borda, até a membrana plasmática. Como a membrana plasmática ela é lipoproteica e ela é fluidizada, ela é móvel. Então, se esse microtúbulo aqui empurrar a membrana para lá, a membrana vai. É justamente isso que cria o movimento de fagocitose. A membrana plasmática é empurrada aqui e vai criando pseudópodes, promovendo o processo todo de locomoção. Então, nesse caso aqui, o citoesqueleto ele garante, entre outras coisas, movimentos ameboides para fazer fagocitose, movimento de ciclose, que é aquele movimento do citoplasma para os cloroplastos girarem, e ainda o movimento browniano, que é aquele que reordena, recoloca as organelas celulares dentro do citoplasma. Então, tudo isso é visível aqui. Só que para ver essa movimentação, é como se a gente tivesse pequenos filamentos que interligam as pontas desses canudinhos. Então aqui, ó, a gente vai ter um microfilamento, aqui outro microfilamento, aqui outro, aqui outro, aqui outro. E esses microfilamentos são aquele segundo tipo de proteína, a contrátil, que vai ter capacidade, então, de mover a célula. Então, os verdinhos, os canudinhos verdinhos, que são esses riscos vermelhos, são os nossos microtúbulos, feitos de tubulina. E esses microfilamentos, representados pelas linhas azuis, são os microfilamentos de actina. Os dois juntos formam a estrutura do citoesqueleto e promovem a movimentação interna do citoplasma e, eventualmente, até a movimentação celular como um todo. Então, além dessas estruturas aí formadas por microtúbulos, nós temos ainda um outro tipo de estrutura bem importante que também é formada pelos centríolos ou pelas organelas microtubulares, que é quando a gente tem a formação de estruturas de locomoção dentro do nosso sistema reprodutor, por exemplo. Então, um outro tipo de estrutura que nós vamos ter, que pode ser formado pelos nossos tipos de organelas microtubulares, é a B, onde nós vamos ter cílios e flagelos. Na verdade, quando a gente tem um centríolo, o centríolo é formado por 9 trincas, todas elas dispostas assim, em pé, todas elas organizadinhas dessa forma assim, e aí elas vão se emendando, trinca, 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 formando 9 trincas, totalizando os 27 canudinhos que compõem o centríolo. Mas, quando a gente vai formar os cílios e os flagelos, cada uma das 9 trincas perde um dos microtúbulos, totalizando então não mais 27 microtúbulos, e sim totalizando 18 microtúbulos. Então, quando acontece isso aqui, ó, nós vamos ter 9 duplas de microtúbulos. Tá? Então, essas 9 duplas agora, elas ficam todas elas periféricas. Por isso que quando a gente corta um cílio ou um flagelo, a gente vai ver o seguinte, vamos pegar um exemplo simples, o espermatozoide, certo? O espermatozoide, se a gente pegar ele e cortar a cauda dele transversalmente, o que a gente vai ver ao olhar para isso aqui é que a cauda agora tem pelo lado de dentro, aqui é a sequência da cauda, a gente vai ver uma dupla, duas duplas, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9, tá? Eu não fiz as 9 aqui. Mas mais um par no centro. Esse par no centro aqui é que vai promover a locomoção do nosso espermatozoide, no caso dos espermatozoides. Mas a gente encontra cílios e flagelos em situações diferentes. Como é que eu identifico um cílio e como é que eu identifico um flagelo? A primeira coisa é a estrutura interna, ele vai ter 9 duplas. A segunda coisa é a seguinte, sempre que a gente tem cílios, os cílios são curtos e muitos. E os flagelos, que são tipo umas caudas, né? São poucos e longos. Então, por exemplo, a gente encontra cílios no entorno do paramécio, a gente encontra flagelo no rabo do espermatozoide, a gente encontra cílios dentro da tuba uterina, lá no organismo feminino, para empurrar o óvulo para frente. A gente encontra na garganta também, na região especialmente do esôfago e também na traqueia, cílios de limpeza que vão empurrando a sujeira para fora. Então, cílios e flagelos, de qualquer forma, sempre são estruturas responsáveis por movimentação. Se for um indivíduo unicelular, é a movimentação dele inteiro. Se for um indivíduo pluricelular, como é o nosso caso, em geral tem um papel de movimentar alguma coisa, ou o óvulo, ou sujeira, ou fazer uma limpeza, não interessa. Sempre o papel é fazer movimentação. Mas o mais importante, além de saber que cílios e flagelos internamente são constituídos de microtúbulos, é lembrar que todos os microtúbulos têm a mesma constituição e são sempre formados por organelas microtubulares. A diferença é que aqui serão 18, enquanto que aqui os centríolos são formados por, normalmente, 27. Numa célula qualquer, a gente encontra uma estrutura onde ficam os dois centríolos juntos, sempre posicionados assim, perpendicular um ao outro. Essa estrutura onde ficam os dois centríolos assim é chamada de centrossomo. Ele só se reposiciona na hora que a célula precisa movimentar ou fazer algum tipo de atividade específica relacionada aos processos de movimentação. Então, de todas as organelas celulares, essas compõem todas aquelas que eram ou fabricadas pela célula, ribossomo pelo próprio processo de transcrição, as microtubulares pelo processo de tradução, já que são todas proteínas, e todas as anteriores, todas elas são relacionadas à formação do sistema de endomembranas. As últimas organelas que a gente tem já estão relacionadas especificamente ao metabolismo celular, ou seja, aos mecanismos de produção energética.